compreender aquilo que nos aguarda quando nós nos defrontar maus, ricos, pobres, sábios, ignorantes, sadios, doentes. Todos nós um dia nos defrontaremos com esse momento que irá marcar uma mudança na nossa vida. O que nos aguarda? Será para sempre ou para nunca? Seremos felizes ou infelizes? Essas questões foram colocadas pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, logo no início de uma obra que este ano completa 150 anos de publicação. E nessa obra, Allan Kardec irá tratar dessa história da humanidade, na busca pelas respostas dessa questão que afeta todos nós. Durante muitos anos, milênios, a civilização humana buscou responder às perguntas acerca do destino da criatura humana. Nós vamos encontrar, em primeiro lugar, um esforço para a compreensão do que é Deus. Porque se nós temos a pretensão de compreender o que nos aguarda, aquilo que nos espera foi também criado por Deus. Há 3.000 anos atrás, todas as sociedades humanas eram politeístas. Acreditavam na existência de vários deuses. Deuses que representavam a causa de tudo quanto escapava à compreensão e à ação humana. Existia o Deus da chuva, que a gente espera que atue o mais rápido possível. O Deus da fertilidade, o Deus da guerra. Deuses que explicavam aqueles fenômenos que fugiam à compreensão das pessoas. Mas precisamente nesse momento, uma grande mudança começou a ocorrer na história do pensamento religioso da humanidade. No seio do povo hebreu, começou a se desenvolver a ideia de um Deus único. Não vários deuses. Um único Deus. Um Deus criador. Mas, sobretudo, um Deus que intervém em nossas vidas. Não é um Deus ausente. Não é um grande relojoeiro que deu corda no relógio, virou as costas e foi embora. Mas um Deus que permanece atuando. Talvez essa seja a grande mensagem daquilo que nós acostumamos a ver no Velho Testamento. A presença constante da divindade, atuando, interagindo, orientando, às vezes com uma posição um pouco mais severa. É verdade, porque estávamos na infância da humanidade. Essa concepção de um Deus único começa a mudar a nossa compreensão acerca dos nossos destinos. Quando chega Jesus, ele, aproveitando-se daquilo que já havia sido construído como patrimônio cultural do povo hebreu, organiza, mas dá um passo adiante. Porque Jesus chamaria Deus de Pai. Pai. Não é o Senhor dos exércitos, não é um rei soberano, mas é um Deus que é Pai de todas as criaturas. Se Deus é Pai, nós somos filhos. E o Pai zela pelos seus filhos, sobretudo com amor, sobretudo com esperança. Usamos paz, e a doutrina espírita irá trazer também um complemento nessa compreensão. Porque na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntará: o que é Deus? E os Espíritos responderão: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nada foge à atuação da divindade. Nenhum de nós está alheio do amparo, da proteção, dos desígnios divinos. A partir dessa compreensão da divindade, nós também vamos perceber que o destino da criatura humana encontrou, durante milênios, propostas diversas. Vamos encontrar na antiga capital do povo egípcio um livro muito conhecido, intitulado O Livro dos Mortos do Antigo Egito, que era mais ou menos como um manual de como é que a gente deve sobreviver depois que já tiver morrido. Porque o Livro dos Mortos era exatamente isso. Um conjunto de fórmulas, de práticas,
daquilo que deveria ser dito por aquele que havia cruzado os portões da morte, a fim de que não ficasse preso a esse mundo. E era costume entre os egípcios, entre os mais abastados, ter um livro muito chique, bem desenhado, em hieróglifos coloridos, a fim de garantir a entrada nessa nova morada. Nós vamos encontrar também nas culturas orientais, materializado sobretudo no livro Os Mortos Tibetano, também uma proposta de que a alma, depois que deixa o corpo, vai passar por diversos estágios e que deveria conhecê-los a fim de poder passar por eles com mais segurança. Vamos encontrar no seio do povo grego, na grande cultura helênica, também a ideia de uma vida após a morte, de um destino que nos aguarda. No livro A República de Platão, na sua parte final, o grande filósofo nos traz uma história muito interessante que ficou conhecida como o mito de era um soldado que foi para o campo de batalha, foi ferido e ali ficou tido como morto durante alguns dias. Quando ele é encontrado, depois de 3 dias, aqueles que o acharam pegam seu corpo e vão conduzi-lo à pira funerária para ser queimado, como era o costume da época. Mas enquanto estão levando o corpo de para a surpresa de todos, acorda. E não fosse o susto do defunto ter acordado, ele começa a relatar o que teria acontecido com ele naqueles 3 dias em que ele havia sido tido como morto. E ele irá dizer: depois que abandonei o corpo, fui conduzido a uma grande planície, e para lá também se dirigiam as almas de todos aqueles que haviam abandonado a vida material, bons e maus, justos e injustos. Ali todos se reuniam, e havia nessa planície 2 escadas, uma ascendente, a outra descendente. Os justos, os bons, tomariam a escada ascendente, os maus, os déspotas, os criminosos, a escada descendente. Depois de um ciclo de 1000 anos, para esta planície todos retornariam, para serem unidos pela roda da necessidade a experiências materiais. Mas havia uma regra: os bons poderiam escolher primeiro que tipo de vida gostariam de ter, e os maus teriam que se contentar com o que sobrasse depois das escolhas dos bons, o que já era motivo suficiente para a pessoa ter a vontade de ser um pouco melhorzinha na vida, para poder escolher algo melhor. Na cultura grega já existia essa concepção de que aquilo que nos aguarda no além-túmulo divergia em relação àquilo que nós fazíamos da nossa vida enquanto vivos. Jesus terá a oportunidade de tratar desse tema, nos falando do reino dos céus e de uma guerra, utilizando-se da cultura da época. Sempre é importante nos recordarmos que o Cristo, quando esteve conosco, nasceu não no Brasil do século XXI, não falava português, vivia na Palestina de 2000 anos atrás, uma cultura muito diferente da nossa. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha carro, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, não tinha data show, era totalmente diferente. Era uma vida rural, constituída por pessoas que viviam no campo, que tinham aquela sabedoria daqueles que observam a natureza, agricultores, pastores, pescadores. E aproveitando-se dessa cultura, é que o Cristo irá revestir o seu ensino para que os corações e mentes daquela época começassem a se preparar para o entendimento de uma realidade que aguarda a todos nós. E Jesus se valerá de 2 conceitos que estavam presentes na cultura judaica da época. O primeiro deles falará de um reino dos céus, porque a cultura durante muito tempo foi constituindo uma visão bastante interessante. Por que um reino dos céus? Qual a origem dessa configuração? As pessoas naquela época, em que não tinha luz, à noite observavam sobretudo as estrelas e percebiam uma ordem interessantíssima. Todos os dias as estrelas nasciam e se punham. Os ciclos das estações eram marcados pelas constelações que apareciam no céu.
Uma ordem impressionante. Em contrapartida a essa ordem, a essa harmonia que eles observavam lá em cima, olhavam para o mundo e encontravam a gente aqui, com as guerras, com os problemas, com os conflitos. Então começou-se a se formar uma mentalidade: lá em cima Deus governa, aqui embaixo a gente se vira. Esperava, portanto, um dia em que aquela mesma ordem observada nos ciclos estelares pudesse também se estabelecer aqui entre nós. Um reino dos céus, onde a lei divina, onde a ordem impera. Mas Jesus também irá falar de uma guerra, que é traduzido em nossas Bíblias por inferno, o que é um grande equívoco do ponto de vista gramatical. Porque inferno foi uma tradução que São Jerônimo utilizou quando traduziu dos textos gregos para o latim. E utilizou-se de um advérbio de lugar, aquilo que está embaixo, infernos em latim. Mas a palavra que consta nos manuscritos gregos, que temos acesso, porque nada há escrito, registrado na língua que Jesus provavelmente utilizava, que era o aramaico de Tiberíades, nós vamos encontrar essa palavra Gehenna, que faz referência a um local muito concreto, próximo de Jerusalém. Próximo da capital, Jerusalém, do povo judeu, existia um vale que no passado havia sido utilizado para o sacrifício de crianças ao deus Moloque. Esse local era, portanto, considerado como um local muito impuro para os judeus. E eles fizeram ali o seu grande lixão. Era o lixão da cidade. Para lá eram levados detritos, as roupas velhas, restos de alimento, de animais, para serem queimados, a fim de manter as condições sanitárias na capital. Havia ali um fogo que não cessava, porque não parava de chegar lixo. É esse vale, Gehenna, ou Gehinnom, que foi tomado pelo Cristo para representar o destino das nossas construções ruinosas, para onde as nossas imperfeições seriam levadas, a fim de passar por um processo usado como instrumento de dominação, em que as questões não poderiam ser feitas, e o poder terreno se estabelecia para todas as criaturas. Essa Idade Média chegaria ao fim com o Iluminismo, com uma tentativa de rompimento desse enclausuramento da razão. Mas isso trouxe uma consequência negativa, porque surgia também o materialismo, a ideia de que nada sobrevive à morte. E precisamente no auge do crescimento das ideias materialistas, surge a doutrina espírita no século XIX, trazendo uma nova proposta para a compreensão do destino das criaturas humanas. O Espiritismo, que teria a codificação iniciada em 1857, com a publicação de Livros Espíritos, prosseguiria as suas obras básicas em 1861, com o Livro dos Médiuns, em 1864, com o Evangelho segundo o Espiritismo, e em 1865, o livro do Céu e Inferno. Completaria as obras básicas o livro A Gênesis, publicado em 1861. Mas nesse livro, O Céu e Inferno, Allan Kardec terá a oportunidade de nos oferecer uma nova proposta em termos de compreensão do que nos aguarda no pós-morte. Mas uma proposta que derivava de uma metodologia até então jamais empregada. Porque até a publicação do livro Céu e Inferno, as elucubrações acerca do nosso destino sempre foram estabelecidas daqui para lá. A gente encarnado, tentando entender, adivinhar o que é que aconteceria quando a gente morresse. Allan Kardec toma um caminho completamente diferente. Ao invés de tentar imaginar, Allan Kardec irá perguntar para aqueles que lá estão como é que eles se sentiam, como é que eles viviam, qual estava feliz ou infeliz. É diferente tentarmos imaginar como será o país que queremos visitar do que conversar com as pessoas que lá vivem. Muitas vezes as pessoas dizem que esse processo de comunicação
é algo que Moisés proibiu no Velho Testamento. E é verdade. Se pegarmos o Deuteronômio, vamos encontrar o grande legislador do povo hebreu trazendo a recomendação, a determinação, para que não se consultassem os mortos. O Espírito Emmanuel nos informa que a humanidade também evolui. E naquela fase do nosso desenvolvimento espiritual, vivíamos a infância da humanidade. Quando nós estamos lidando com crianças, é natural que a nossa postura seja mais cuidadosa e mais rígida. Se uma criancinha de 2 anos começa a caminhar na direção de uma tomada, com o dedinho apontando para ela, para encostar na tomada, o que a gente faz? A gente vira para a criança e diz assim: meu filho, se você encostar o dedo na tomada, você vai fechar um circuito elétrico. Uma corrente elétrica vai passar dos fios pelo seu corpo, vai atingir o solo, vai causar muita dor, e você pode até morrer, mas vai escolher sua. É assim que a gente faz. A gente vai lá, às vezes dá até um tapinha, não é? Bate e diz assim: não pode, faz dodói, machuca. Por isso, naquela fase de desenvolvimento da humanidade, era natural que a lei mosaica, em muitos artigos, ela se configurasse como algo mais restritivo, mais impositivo, como um pai amoroso que busca conter o seu filho para que ele não se machuque. Mas o progresso é inexorável. E Jesus é o primeiro a abrir as portas para esse processo de intercâmbio entre os dois planos da vida. Porque no Monte de Tabor, ele irá falar com Moisés e com Elias. Elias, alguns dizem que teria subido ao céu carregado em um carro de fogo. Mas sobre Moisés não há dúvida. Moisés desencarnou. Para mostrar que a partir dali, a humanidade já se encontraria em condições de iniciar um processo de diálogo com aqueles que já compreendiam e vivenciavam uma realidade que aguarda a todos nós. É precisamente esse aspecto que Allan Kardec irá buscar, para trazer não somente a ideia de nós encarnarmos, mas o depoimento, o testemunho daqueles que lá estão. E não fará privilégios nem escolhas. Trará na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas muitos espíritos que desencarnaram em condições adversas, ricos, pobres, criminosos, homens de bem. Se aproveitará de depoimentos colhidos em outros grupos de estudo à época e compilará o mais extraordinário Código Penal da vida futura, trazendo de maneira definitiva, para que não pairasse mais dúvidas acerca da realidade que nos aguarda em relação àquilo que nós estamos construindo hoje. O livro Céu e Inferno é composto de 2 partes. A primeira parte é uma parte teórica, em que Kardec analisa as conclusões, em que ele traz as propostas, e a segunda parte é constituída de 66 estudos de caso. Casos reunidos pelo codificador, que mostram a condição dos homens e mulheres desencarnados. E Allan Kardec terá a oportunidade de afirmar: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, é deduzida das observações do fato. Pode resumir-se nos seguintes pontos. E Allan Kardec irá trazer no capítulo 7 o Código Penal da Vida Futura. 33 artigos. A gente não recomenda ler tudo de uma vez, não, porque pode passar mal. Principalmente se tem problema cardíaco, toma remédio controlado, a pessoa pode se sentir assim um pouco deslocada. Então, assim, lê um artigo, vem para a casa espírita, toma um passo, na luta de cara, medita uma semana, aí depois lê mais um, vai com calma. Então, por isso, hoje nós não vamos trazer muita coisa, nós vamos trazer somente 2, porque nós estamos aqui num ambiente um pouco mais tranquilo. Amanhã é sábado, então a gente pode tratar de 2 artigos. Allan Kardec irá dizer no primeiro artigo: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições
que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. E prosseguirá no artigo 2º. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Mas nós imaginávamos que sofrimento fosse punição divina, que aquilo que nos acontece de ruim era Deus que determinava. E o Espiritismo nos traz uma visão completamente diferente. Nós começamos a reconhecer que a felicidade e a infelicidade não são concessões ou castigos, mas o resultado das nossas imperfeições ou perfeições. Nós não sofremos por punição, nós sofremos pelas nossas imperfeições, o que é muito natural. Porque se nós formos pensar, por exemplo, na virtude da humildade em contrapartida ao orgulho, o orgulhoso sofre muito, porque o orgulhoso tem que sempre ficar preocupando em parecer aquilo que ele não é. Se alguém cresce um pouquinho, o orgulhoso já começa a se preocupar. Ele tem que ser melhor do que o outro. Como é que as pessoas vão ver? Ele tem que reduzir os outros para parecer melhor. A pessoa que é orgulhosa vive com a mente esfogueada de preocupações, é um tormento. O humilde, ao contrário, vive uma vida mais tranquila. Em primeiro lugar, porque a humildade é uma virtude muito curiosa. Porque é uma virtude que, quando se reconhece como tal, deixa de ser. Se a pessoa diz assim, eu sou muito humilde, já não é mais. O humilde é aquela pessoa que não é se menosprezar, porque às vezes a gente confunde isso. Humilhar-se não é o mesmo que humildar-se. A pessoa que é humilde, ela não se humilha. Às vezes a gente vê as pessoas andando pela rua com a roupa suja, o cabelo desgrenhado, e pensa assim, a pessoa tão humilde, às vezes é humilde, é só desleixado mesmo. Porque a humildade não é algo que se percebe externamente. Nós podemos ter pessoas em verdadeiros palácios que são exemplos de humildade. E criaturas caminhando pelas sarjetas humanas, sendo poços de orgulho. A humildade não é vista externamente. A pessoa que é humilde não é aquela que tem a síndrome do coitadinho. Quem sou eu? Ai de mim. A pessoa humilde sabe o ponto que ela está e tenta trabalhar com aquilo que ela pode. Ela não se considera detentora de conhecimentos que não possui, mas busca aproveitar e aplicar aqueles que ela já conquistou. A pessoa que é humilde busca sempre se melhorar, exatamente porque reconhece que não sabe tudo. Ela não se furta às tarefas que ela pode realizar, mas ela não se propõe a fazer aquilo para o qual ela não foi preparada. Por isso a pessoa humilde, ela é muito mais feliz do que a pessoa orgulhosa. A pessoa que vive no campo da humildade, ela está muito mais tranquila consigo mesma, porque ela não preocupa em parecer o que ela não é. Ela vive de acordo com aquilo que ela possui, tentando se melhorar. Um outro exemplo que nos chama muita atenção, vindo para cá, nós encontramos uma senhora no avião que tinha um comportamento muito curioso. Sabe aquelas pessoas que falam mal de tudo? Não importa o que aconteça, as coisas estão sempre ruins, sempre tem um defeito para pôr. E é o avião que atrasou, o ar-condicionado que não funcionou, o atendente que não prestou atenção no que ela gostaria. Até que chegou uma coisa que me chamou muita atenção, porque ela estava vendo alguém falar e disse assim, mas ele não mexe a boca quando fala. Eu fico imaginando essa pessoa que a vida ela deve sofrer, porque vai encontrar tanto problema no mundo que a toda hora ela vai ter motivo para estar em agonia em relação ao comportamento do outro. A pessoa que é tolerante, ela não vive com esse tipo de problema. Ela aceita as imperfeições alheias, como aceita as suas próprias. Por isso, virtude é sinal de felicidade. Assim como defeito é sinal de sofrimento.
Nós estamos ainda em um meio, um planeta de provas e expiações, porque não atingimos a perfeição. Quando Kardec fala que a felicidade futura depende da nossa perfeição, nós podemos explicar isso de uma maneira muito simples. Tem um jeito de ser feliz no casamento. A gente vira anjo e casa com outro espírito puro. Aí não tem briga. Aí o que um falar, o outro vai entender, vai ter concordância, vão viver em harmonia. Até chegar lá, a gente vai ter que ir se virando com o que a gente tem por aqui mesmo. Com as nossas imperfeições, com os nossos problemas. Quando Kardec traz essa visão de que o que gera sofrimento não são punições divinas, mas o resultado das nossas imperfeições, Kardec recoloca em nossas mãos a possibilidade da busca da felicidade. E reconceitua céu e inferno não como locais para os quais nós vamos. Céu e inferno são locais não geográficos, mas são resultado das leis de afinidade, das leis que aproximam as criaturas. Nós que estamos aqui hoje, reunidos nessa noite, viemos aqui para cá de diferentes locais. Alguns vieram de casa, outros de trabalho, outros de locais mais distantes, alguns espíritas, outros não, mas nos reunimos aqui por alguma afinidade. A busca da compreensão, do esclarecimento, do diálogo, de estarmos juntos. Uma afinidade se fez e nós nos reunimos aqui. Outros agrupamentos humanos estão reunidos a essa mesma hora em torno de outros interesses. A afinidade é o que faz com que as criaturas se aproximem umas das outras. Por isso, céu ou inferno é esse resultado das leis de afinidade e de sintonia. Se nós pegarmos 500 pessoas que adoram falar mal da vida alheia e criticar os outros, e colocarmos juntas, todas as 500, o nome desse lugar é inferno. Não interessa o que seja. Pode ser no campo de futebol, numa praia, numa montanha, juntou 500 pessoas desse jeito, vai virar o inferno. Se nós pegarmos pessoas que têm outro tipo de disposição, o ambiente será diferente. A lei de afinidade, de sintonia, ela rege as nossas relações, no plano material e no plano espiritual. Por isso que nos aguarda depois da morte, não é simplesmente um local determinado pela imposição divina, pelo castigo, ou por uma recompensa que não deriva dos nossos atos, mas sobretudo por aquilo que nós carregamos dentro de nós. Aquilo que nós somos quando não tem ninguém olhando. O que caracteriza a nossa individualidade. Se nós queremos saber se aquilo que nos aguarda é bom ou ruim, olhamos para nós quando não tem ninguém observando. Esse sou eu. E a lei de sintonia estabelecerá que nós vamos nos vincular a criaturas com o mesmo padrão de pensamento, de perspectiva. Eu me recordo que algumas semanas recebi pela internet de uma garota uma frase muito interessante. Ela dizia assim: tem gente que não gosta de mim pelo que eu falo. Imagina se soubesse o que eu penso. Aquilo que nós pensamos e sentimos que nos caracteriza, quando nós desencarnamos, exacerbará no ambiente. Quando a gente está encarnado, é uma bênção. Porque a gente encontra aquele colega lá na sem alça do trabalho, cumprimenta, dá bom dia, vira as costas, recebe aquela visita inoportuna, bota a vassoura de trás da porta para ver se vai embora mais cedo. A gente consegue dissimular o que a gente sente. No plano espiritual, isso não é possível. Nós vamos exalar o que nós sentimos. Nós vamos externalizar aquilo que nós pensamos. Por isso a doutrina espírita nos traz essa grande proposta de começarmos a construir aquilo que nós desejamos pelo trabalho do agora. Trabalhando aquilo que trazemos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para conquistar não um lugar que nos será dado de maneira gratuita, mas os padrões de pensamento e de sentimento que nos permitirão interagir com outros que estão na mesma frequência. A obra Nosso Lar, aquele tratado autobiográfico de André Luiz, nos traz no primeiro capítulo um depoimento muito interessante. André Luiz, enquanto encarnado, tinha sido médico, alguém respeitado pela sociedade.
gozava da notoriedade pública. Quem olhasse para ele, iria vê-lo como um homem de bem, alguém que tinha suas complicações, mas nada muito diferente em relação à grande maioria das pessoas que viviam ali. André Luiz desencarna e vai para o umbral. E ele dirá que ali chegará a conta de paralítico, porque não adestrara órgãos para a nova vida. Natural, portanto, que fosse arrojado ao rio da vida, sem condições de estabelecer. Nunca se preocupar em reconhecer a existência de um Deus, de uma vida após a morte, de se preocupar com os valores espirituais. Por isso, quando chega na nova realidade, ele não estava preparado para aquilo que o aguardava. E é interessante, porque depois de 8 anos, André Luiz resolve fazer uma oração, abrir mão do próprio orgulho e reconhecer a existência de um Deus que poderia auxiliá-lo, um Deus que ele deliberadamente buscava se afastar, ignorar. E quando ele faz uma oração, o serviço de atendimento médico no plano espiritual é muito eficiente. Quem viu o filme se lembra, porque imediatamente aparece o socorro. Naquele momento exato, o socorro aparece. E o ministro, que vem buscá-lo junto com 2 auxiliares, pegam, colocam na máquina. E o ministro olha para aquela multidão de sofredores, que estavam nas mesmas condições de André Luiz. Quem viu o filme se lembra da cena. Ele estende a mão. Quantos respondem? Quantos estão dispostos a abandonar as próprias imperfeições e os próprios problemas e buscar uma situação? O que impera, do ponto de vista da nossa realidade espiritual, são as leis de afinidade e de sintonia, aquilo que caracteriza o nosso íntimo. Por isso, enquanto nós estamos vivendo, a vida nos oferece um conjunto de oportunidades para que nós possamos crescer espiritualmente. Essa nova visão da doutrina espírita nos também coloca uma proposta de reconceituação acerca do sofrimento humano. Muitas vezes nós achamos que o sofrimento decorre simplesmente da expiação. Errei, estou sofrendo. E às vezes muitas pessoas, mesmo dentro do movimento espírita, ainda consideram essa a única causa do sofrimento, que é um equívoco. Porque de fato existe o sofrimento. Mas algumas pessoas exageram a expiação como causa desse sofrimento. A pessoa vê um cachorrinho andando na rua sem perna e logo pensa: se ele for um dinossauro, uma outra encarnação, comeu tanto bicho, agora está nascendo sem perna para pagar o que fez. A pessoa olha para o cônjuge, para o esposo e para a esposa e fala assim: esse é o meu karma. Eu devo ter prejudicado essa criatura em outra encarnação, por isso eu estou sofrendo. E às vezes o problema não foi da outra, foi dessa mesmo. Porque na hora de fazer a escolha, o rapaz olha para a moça e vê as virtudes e esquece que o resto vem junto. Ou a moça olha para a personalidade, para o caráter e esquece de olhar o que tem de brinde com aquilo tudo. Às vezes não é um problema de outra vida, é dessa mesmo. Porque nós fazemos as nossas escolhas. Existe o sofrimento que decorre da expiação. Mas a expiação tem um propósito exclusivo: fazer com que a criatura deixe de desejar aquilo que lhe causa sofrimento. Esse é o grande propósito da expiação. Há um grande teólogo católico que tem uma frase que nós gostamos muito. Ele diz assim: Deus sussurra em nossa alegria, fala em nossa felicidade, mas grita em nosso sofrimento. Porque às vezes é só quando a dor bate a nossa porta, quando o sofrimento comparece ao nosso caminho, que nós nos lembramos do nosso lado espiritual, de que somos filhos de Deus, de que há em nós algo além da matéria, que merece atenção, que merece preocupação, porque a matéria um dia nós deixaremos. Da vida nós só carregaremos 3 coisas: as nossas conquistas intelectuais, isso é nosso; as nossas conquistas morais, isso também é nosso; e as nossas relações afetivas, positivas e negativas,
Isso também é nosso patrimônio. O restante, tudo será deixado. O carro, a casa, os títulos, até o corpo físico, que nós achamos que nos pertence, nós teremos que devolver ao solo da terra. Por isso, quando nós olhamos a nossa realidade do plano espiritual, é preciso pensar que muito do que nós vivemos são preparações para essa nossa realidade. Quando nós nos defrontamos com o sofrimento de natureza expiatória, é para despertar em nosso íntimo o arrependimento. Uma palavra que é mal compreendida, porque a palavra do português, arrependimento, traduz normalmente nas Bíblias a palavra metanoia do grego, que significa mudança de mente, mudança de perspectiva. A gente às vezes acha que arrependimento é sentar e chorar e não tem nada a ver com isso. Arrependimento, no sentido que os textos bíblicos nos trazem, é uma mudança de perspectiva. É eu mudar a minha concepção acerca daquilo que é o melhor para mim. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo, quando ele nos dizia, respondendo aos coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Quando nós compreendemos isso, passamos a perceber que muitas vezes aquilo que nós encaramos com o sofrimento expiatório tem outra natureza. E o Espiritismo nos mostra que nós podemos sofrer pela expiação, isso é verdade, para a mudança da nossa mente. Mas às vezes a gente sofre por prova. Prova. Quando nós achamos que já conquistamos uma determinada virtude, surge a prova. A semelhança do que acontece na nossa escola. Quando a gente passa 2 meses estudando a matéria, tem uma prova para avaliar se a gente aprendeu a matéria. Muitas circunstâncias da nossa vida são provacionais e não expiação. A pessoa no plano espiritual diz assim: eu já conquistei a paciência e a tolerância. Ou então vai nascer numa família muito especial, de pessoas também especiais, que não concordam com ela, que pisam no pé, que criticam, para ver se aquilo que ela acha que já conquistou, de fato ela conquistou. Há um caso narrado por André Luiz que é muito interessante. Um espírito, o plano espiritual, preparando-se para encarnar e que tinha a ideia de desenvolver um trabalho de auxílio aos cegos no campo da medicina. Para se preparar para essa missão, ele estudou tudo que era possível na Colômbia onde ele se encontrava. E depois de muito tempo estudando, ele chegou para o mentor e falou assim: eu acho que eu já estou pronto. Eu acho que agora eu posso reencarnar, e quando eu reencarnar, essas ideias vão surgir, eu posso contribuir. O mentor daquele espírito pegou o currículo, deu uma olhadinha e falou assim: olha, realmente, eu percebo aqui que você já aprendeu muito. Você conhece, do ponto de vista teórico, tudo o que é necessário para você desempenhar bem o seu trabalho. Mas eu queria te fazer uma proposta. Qual? Eu queria te propor que você também tivesse uma vivência prática. E como é que é isso? O rapaz arregalou os olhos. Não é simples. Você vai nascer cego. Vai viver aí durante 23 anos. Uma família de classe média, não vai ter muito luxo, mas também não vai ter dificuldade. Vai experienciar a situação. E aí, vivenciando aquilo, você terá mais empatia para tratar aqueles que chegarão futuramente ao seu consultório. Depois de 23 anos, você desencarna, volta, e aí a gente programa a encarnação para você nascer médico. Se fosse eu, tinha pedido para mudar de instrutor, né? Não tem outra pessoa para orientar, não, isso estava meio complicado. Por sorte, o espírito era mais evoluído e disse assim: que boa ideia. E reencarnou, certo? Talvez nós olhássemos para uma criatura dessa e tentássemos imaginar o que esse cara fez na outra vida. Quando estávamos diante de uma pessoa buscando solidificar as suas conquistas intelectuais e morais para habilitá-lo ao desempenho de uma missão. São sofrimentos provacionais. Mas existem também aqueles sofrimentos derivados de lições. As pessoas que têm a tarefa de auxiliar o ente querido, alguém que está com dificuldade, com problema, abrem mão de muitos prazeres, de
de muitas coisas tranquilas da vida, sacrificando-se em prol do outro. E esses sofrimentos, às vezes, se configuram como sendo algo que está a favor do semelhante. A mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar, trará um testemunho dessa natureza. Ela estava programando uma reencarnação em que ela viria mãe do esposo e das duas amantes do esposo, para auxiliá-los a sublimar o sentimento do amor. A relação não seria fácil, mas talvez nós olhássemos para uma senhora que tivesse conflito com o filho, com as filhas, e pensássemos assim: o que essa criatura fez de errado? E nós estaríamos diante de um missionário. Por isso, quando nós olhamos a questão do sofrimento, é preciso ampliar a nossa concepção e o nosso horizonte, para entender que existem os sofrimentos expiatórios, existem também aqueles que são derivados da prova, e existem aqueles que são fruto das missões que escolhemos. Certa vez, tratando desse tema com um pouco mais de profundidade, uma palestra, quando terminou, uma senhora veio nos procurar e falou assim: Salvo, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu falei: por quê? A senhora casou? Ela disse assim: não, é porque até hoje eu achei que eu era pecadora. Agora eu descobri que eu sou uma missionária. Eu sofro tanto porque eu sou missionária. Como é que eu faço para descobrir qual que é a minha missão? Eu falei: eu não posso dizer. Mas o missionário se sente feliz com o sacrifício que faz em prol do semelhante. Aí ela parou, abaixou a cabeça e disse: essa prova está difícil. Ampliar os nossos horizontes acerca da questão do sofrimento, para nós compreendermos que em nenhuma circunstância nós deixamos de ser filhos de Deus. Que é aquilo que a doutrina espírita nos traz como propostas para que nós comecemos a buscar a felicidade. Em primeiro lugar, reconhecer quem nós somos. Somos filhos de Deus, como dizia Jesus. É uma condição inalienável da criatura humana. Não importa o que nós façamos, não importa os equívocos que tenhamos cometido, nunca deixaremos de ser filhos de Deus. Nunca deixaremos de estar sob o amparo da divindade, que espera de nós, a todo momento, o melhor, que nos coloca na condição de aproveitarmos as oportunidades da vida para nos libertar. Mas quando nós reconhecemos essa realidade acerca de nós mesmos, impõe-se a responsabilidade de reconhecer isso em relação ao outro. Se eu sou filho, o outro também é. Se eu sou amado, o outro também é. Se nós não estamos na condição de cometer os equívocos que observamos às vezes em companheiro de jornada, isso não fará dele menos filhos de Deus do que nós. E muitas vezes nós vamos reconhecer a misericórdia divina atuando em nossa vida, nos colocando em contextos, em oportunidades, para que nós sejamos o que nós somos. São Francisco de Assis, certa vez estava conversando com um dos seus seguidores e disse para ele: Freiriano, eu sou a criatura mais imperfeita do mundo. Às vezes eu olho para mim e eu não me suporto. Eu sou horrível. Mas Francisco, você, eu conheço tanta gente pior que você, tanta gente que faz coisa errada, tanta gente que nem preocupa com o que você se preocupa. E São Francisco diz assim: mas meu filho, se essa pessoa a que te referes conhecesse o que eu conheço, talvez ela seria muito melhor do que eu sou. E se eu não conhecesse aquilo que eu conheço, talvez fizesse coisas piores do que ela. Nem sempre nós nos damos conta das bênçãos que nos envolvem em termos de esclarecimento e de oportunidade, para que nós sejamos quem nós somos e para que possamos também compreender aqueles que agem de uma maneira diferente daquela que se ajusta à nossa cartilha de moralidade. Quando nós compreendemos essa realidade, nós começamos a nos deslocar
da zona dos sofrimentos causados pelas nossas imperfeições e nos direcionar para a zona da misericórdia divina. Mas há um processo de transição em que nós precisamos vencer desafios. Os desafios inicialmente são externos, porque quando a pessoa quer mudar de vida, quer mudar de conduta, é preciso vencer os clamores de uma sociedade. Sexta-feira, à noite, 8 horas, ir para a reunião, falar de evangelho, não tem nada melhor para fazer. As pessoas nem sempre compreendem. Externamente nós vamos encontrar aqueles que buscam outras coisas. E muitas pessoas acham que devem viver pelos padrões da sociedade. Todo mundo faz, por que eu não posso? Todo mundo pega, por que eu não posso tirar meu pedaço? Todo mundo usa, eu também. Todo mundo sofre, e a gente sofre junto. Vencer esses desafios de uma sociedade que nos coloca um conjunto de propostas muito grande, fazendo as escolhas que nós desejamos de maneira consciente e firme para a nossa felicidade. Eu vejo às vezes pessoas que dizem assim: eu não vou na igreja, no centro espírita, na reunião hoje, não, porque eu tenho visita. E é curioso que quando a visita chega em casa e a gente tem um bolo muito gostoso na geladeira, a gente se sente feliz em compartilhar com ela. Compartilhar o alimento material. Mas o alimento espiritual, nem sempre a gente quer compartilhar. A pessoa diz: não, mas o outro não é espírita, não tem nenhum problema. Pelo que me consta, não tem um detector de espírita na entrada do centro, vai começar a dizer assim: católico, evangélico. A pessoa fala, participa da reunião ou da palestra, terminou, vamos para o jantar, vamos comemorar, vamos ter o nosso convívio social. Mas vamos buscar separar um tempo na nossa vida para dedicar a essa busca de uma felicidade real do ponto de vista espiritual. Vencer esses desafios externos também significa vencer aquelas influências espirituais que às vezes se debruçam sobre o nosso caminho. É por isso que tem aquela velha frase que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E às vezes é verdade, porque quando a gente quer mudar de conduta, de vida, de postura, nós temos as nossas companhias espirituais. Não são obsessores no sentido estrito do termo. Não estão preocupados em nos fazer mal. Só se afinizam com a gente naquela conduta. E quando a gente quer mudar de vida, esses espíritos fazem força para que a gente prossiga com aquela mesma conduta anterior. Como às vezes nós encontramos espíritos em reunião mediúnica que dizem assim: eu até tenho me libertar daquela criatura, mas toda vez que ele vai fazer coisa errada, ele pensa em mim, eu vou junto. A obsessão é daqui para lá, não é nem de lá para cá. Nós encontramos esses desafios externos, mas os maiores desafios não estão fora, estão dentro de cada um de nós. Estão no reconhecimento do que nós somos e do abandono da culpa. A culpa que corrói as nossas possibilidades de crescimento. O Espiritismo não trabalha com essa palavra. Ele a substitui pela responsabilidade. Errei, vou tentar não. Cometi um equívoco, vou tentar não errar de novo. Me equivoquei, tentarei acertar na próxima vez. Porque a divindade sempre confia em que nós podemos hoje ser um pouco melhor do que ontem e amanhã um pouco melhor do que hoje. Não é o caractere de santidade que classifica o espírito. Allan Kardec já dizia: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Porque todos as temos. Se estamos encarnados é porque temos alguma encrenca para resolver. Se tem algum anjo encarnado aí que não tem encrenca para resolver, eu peço desculpa, eu vou ouvir ele vem aqui falar. Mas se nós estamos vivos, nós temos alguma coisa para trabalhar dentro de nós. E existe uma receita muito simples para a gente saber se a divindade ainda confia na nossa possibilidade de nos tornarmos melhores. A gente acorda de manhã cedo, abre o olho e olha para o teto. Se estiver vivo, é porque a divindade confia. Porque a hora que Deus falar assim: meu filho, não dá mais, a gente já tentou, vamos mudar esse foco, a gente também acorda, mas é do lado de lá, para onde o Cristo.
Por isso, quando nós olhamos esses desafios, os maiores se encontram dentro de nós. E quando nós vamos trabalhar, nós temos 3 ferramentas muito importantes: o pensamento, o sentimento e o tempo. Pensamento. Aquilo que nós trazemos para dentro do nosso ambiente de racionalidade e reflexão. A vida é mais ou menos como o YouTube. Está cheio de coisa boa, está cheio de encrenca, está cheio de coisas preocupantes, ruins. O problema não está no YouTube. O problema está no dedinho que vai lá e clica assim, play. Aí é que começa as nossas alimentações intelectuais. O que é que nós cultivamos com o nosso pensamento? O que é que nós trabalhamos com o nosso sentimento? A cada situação que nos encontramos. Porque às vezes a gente acorda de manhã cedo, está muito bem, acorda bem disposto, toma café, se prepara, vai para o trabalho, coloca uma música bonita no carro, está aquele dia maravilhoso, aí alguém vem e dá aquela fechadinha fraterna na gente, a gente esquece de tudo que passou dentro e desaba em crítica, e às vezes lembra até da mãe da criatura que a gente não. Quando nós nos colocamos na posição de utilizar pensamento e sentimento, trabalhando com um pouco mais de reflexão a realidade que nos cerca. Eu tenho uma companheira no Distrito Federal, que ela veio de São Paulo, que era assim, um pouco estressada. E ela tinha muito pouca paciência com essas pessoas mais lentinhas do trânsito. Toda vez que tinha alguém um pouco lento, ela dava uma buzinada, passava correndo, e se ficava criticando. Aí um dia, uma companheira dela foi fazer aniversário e ela passou na floricultura para comprar um presente. Comprou um orquídea muito bonita, pegou, levou para o carro, colocou no chão e começou a dirigir. E como é que se dirige rápido com uma flor dentro do carro? E ela foi devagarzinho para não prejudicar a outra. E ela começou a perceber que as pessoas que estavam passando do lado dela estavam se comportando da mesma maneira que ela se comportava quando ela estava dirigindo. E ela começou a perceber que nem tudo aquilo que ela considerava lerdeza, de fato era. E ela disse assim: Saulo, a partir daquele dia, toda vez que eu vejo uma pessoa mais devagar no trânsito, eu penso assim, está carregando flor dentro do carro. Olha quando nós olhamos para a vida de uma maneira diferente, e nós buscamos algo de positivo, nós estamos construindo a nossa felicidade. Porque quando nós trazemos sempre imagens negativas, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube, por e-mail, quando compartilhamos algo pelo WhatsApp, nós estamos sempre diante de uma escolha. Do que é que nós estamos buscando? Algo de positivo naquilo que a vida nos oferece ou algo de negativo? Todos devem se recordar, e eu pediria a permissão para tocar num ponto complicado, daquela foto da criança encontrada morta nas praias. Muitos receberam isso pelas redes sociais. E é interessante que houveram várias leituras desse fenômeno. Alguns colocaram a criança debaixo da arma do Estado Islâmico. Outros colocaram aquilo como se fosse um crime cometido pelas autoridades. E incitaram esses sentimentos negativos. Uma das pessoas teve essa ideia. A mesma foto. A pessoa virou e colocou as crianças nos braços de Cristo. É uma maneira de olhar para a realidade. Nós podemos fazer as escolhas em relação ao nosso pensamento e ao nosso sentimento, utilizando o tempo, que é um patrimônio precioso, um tempo que não se dedica ao passado, porque pessoas existem que lançam a âncora na vida no momento que passou e vivem revivendo as experiências do homem. Pessoas com 50, 60, 70 anos, que ainda se lastimam por experiências da sua juventude, esquecendo que há uma lei no universo. Tudo que nós fizemos até a tarde de hoje está indelevelmente registrado. Não há como mudar. O problema não está no que nós fizemos. E também não está no futuro, que pode não se configurar da maneira como nós desejaríamos, mas no momento presente, no aqui e no agora. Quando nós estamos
em uma reunião como essa, quando estamos na nossa casa com os nossos familiares, nos ambientes de convívio social, quando nós estamos em nosso trabalho. Ali nós temos a principal ferramenta para construir a nossa felicidade. O tempo que nós temos é de fato um presente, por isso se chama presente, porque é uma dádiva para que nós comecemos a construir a felicidade com aqueles que estão à nossa volta e com as oportunidades que a vida nos oferece. Quando nós fizermos essa transição, nós entraremos no amparo da misericórdia de Deus, que deseja, sobretudo, a felicidade da criatura humana. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntará: em que consiste a lei natural? E os Espíritos responderão: a lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Há uma lei escrita pelo Criador para que nós sejamos felizes. Compreender essa lei e a sua atuação significa fazer a transição de construir os elementos de sofrimento e trabalhar na direção da nossa felicidade. A misericórdia divina atua de 4 maneiras. Em primeiro lugar, ela sempre buscará o que é melhor para nós. Às vezes não é o que a gente desejaria, mas existe uma diferença entre Deus e a gente. Enquanto a gente enxerga 10 metros, Deus enxerga 10.000 quilômetros. Há uma pequena história de um senhor que tinha um filho e um cavalo. E num belo dia, esse cavalo desaparece. E os vizinhos, sabendo da dificuldade daquele homem, se apressaram a ir até ele e dizer: como você é azarado, o único cavalo que você tinha sumiu. E agora, o que você vai fazer? Ele disse assim: esperemos. Daí a uma semana o cavalo reaparece e traz junto com ele 7 outros cavalos selvagens, porque os cavalos têm um hábito, seguiram ali. E os mesmos vizinhos apareceram e disseram: como você é sortudo, se o cavalo não tivesse fugido, você não teria agora 8 cavalos. Ele disse assim: esperemos. E começou a treinar os cavalos junto com seu filho. E o filho, um dia treinando um cavalo, cai e quebra a perna. E os vizinhos disseram: que azar você tem. Seu único filho agora está aí machucado. E se esperemos. O tempo passa e aquela cidade entra em guerra. E todos os jovens são convocados ao campo de batalha, exceto um que tinha um problema na perna, o filho daquele homem. E eles disseram: que sorte o senhor tem, o seu filho não foi para a guerra. Mas esperemos. E esse filho cresce mais um pouco e comete um crime. E o pai, condoído da situação do filho, toma para si a penalidade e vai para a cadeia no lugar do filho. E os vizinhos foram visitar o homem na cadeia e dizem assim: que azar você teve, melhor seria se o filho tivesse ido para a guerra, ele teria morrido e hoje você não estaria na prisão. E disse assim: sabemos. Passam-se alguns meses e o rei chama os seus servos e pede para que identifiquem um homem que conhecesse bastante de cavalos para uma missão muito importante. E os servos dizem: não há nenhum. Todos eles morreram nos campos de batalha. Mas será que não há ninguém no reino que possa desempenhar uma missão e eu a delegarei? Um deles se levanta e diz: há um homem, só tem um problema. E qual é? Está preso. E qual foi o crime que ele cometeu? Não foi ele que cometeu. O filho dele cometeu um crime e ele tomou o lugar para cumprir a pena no lugar do filho. E o rei disse: esse homem me serve. Traga-o à minha presença. E quando esse homem é retirado da cadeia, levado à presença do soberano, ele lhe diz: eu tenho uma missão muito importante para você. Eu te entregarei o meu filho, para que você o conduza até a outra região. Você, como pai, tendo se sacrificado pelo seu filho, sabe o quanto um filho é importante para o pai. Por isso tu és o homem que precisa. As circunstâncias da vida, às vezes, nos vão levar a situações que nós podemos não compreender,
mas em nenhuma delas a misericórdia divina deixará de estar presente. Às vezes com restrições, limitando as nossas ações. O alcoólatra poderá sofrer uma doença grande. Certa vez visitava uma pessoa numa clínica de recuperação que para ali fora por conta de uma cirrose muito grave em decorrência da bebida. Eu perguntei para o homem: o que o senhor faria se fosse curado hoje? Ele disse assim: eu faria a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu ia tomar minha peguinha. A doença é uma bênção. Restringir a criatura. A misericórdia divina também irá nos oferecer mudanças. Às vezes uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de relacionamento, para nos tirar daquelas situações que às vezes se configuram como situações de conforto, de inércia, ou de sofrimento, de dificuldades. Mas há um elemento que a misericórdia divina sempre levará em questão: a nossa atuação em relação a nós, reagimos às imperfeições daqueles que caminham conosco na jornada dela. Foi o Cristo quem nos revelou essa lei através de uma parábola, em que o rei pede para tomar conta aos seus servos. E um deles aparece, que lhe devia uma quantia muito grande de dinheiro. E esse, não tendo com que pagar, ajoelha-se diante do soberano e pede: tem paciência comigo, se magnânimo, me dê mais tempo, e eu te pagarei tudo quanto lhe devo. O rei se compadece daquele seu servo e não lhe dá o prazo que ele havia pedido, mas perdoa toda a sua dívida. O servo se levanta muito feliz, se dirige para a rua e dá alguns passos quando encontra um amigo que lhe devia uma quantidade muito inferior à que ele devia ao soberano. Lança-se ao pescoço do outro e diz: paga aquilo que tu me deves. E o homem, à semelhança do que ele fizera instantes antes, ajoelha-se e pede: será magnânimo comigo, me dê mais tempo, e eu te pagarei tudo quanto lhe deu. E aquele homem, esquecendo o exemplo da divindade, que age conosco sempre assim, nos oferecendo primeiro, para que nós possamos exemplificar depois, pede que os guardas encarcerem aquele homem e o lancem na prisão. Alguns que ali estavam observando aquela cena voltam ao soberano e narram o que aconteceu. O homem volta então à sua presença e o soberano lhe diz: servo mau e infiel, recebeste tanto, foste tão afortunadamente presenteado com o perdão daquilo que tu me devias, por que não agiste da mesma forma com o teu semelhante? Por que fostes tão duro com o próximo? Recairá sobre a tua cabeça agora a mesma lei que tu impusestes ao mundo. Serás encarcerado e dali não sairás, até que tenhas pago o último centavo. A lei da misericórdia divina nos coloca nessa perspectiva de fazer ao outro o que desejaríamos que se nos fosse feito. Não é uma lei pesada. Por isso Jesus nos dizia: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas cansadas. Foi o Cristo quem nos legou o maior exemplo do cumprimento da lei que busca a felicidade real. Jesus, quando esteve entre nós, nasceu numa manjedoura, que é muito bonito quando a gente vê no presente, mas a gente esquece que manjedoura é curral, para nos mostrar que não importa o ponto em que estejamos, o que interessa é aonde nós queremos chegar. Jesus partiu de uma manjedoura e transformou o mundo, para nos mostrar que todos nós temos a possibilidade de construir o nosso futuro, não importa onde estejamos, se o desejamos firmemente. Jesus não conviveu com pessoas perfeitas. Judas o traiu, Pedro o negou, Tomé duvidou. Mas em nenhum momento ele nos afastou e nos deu um grande exemplo na cruz, de braços abertos,
diante daquela situação, despede-se do mundo, pedindo a Deus que perdoasse seus algozes. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não é Jesus perdoando, é pedindo a Deus, porque o seu coração já havia perdoado os seus algozes. O exemplo do Cristo nos coloca na estrada da construção da nossa felicidade, para que nós possamos corresponder à proposta da doutrina espírita que nos conclama a construir aqui e agora o mundo que desejamos, a transformar o nosso íntimo para conquistar a felicidade que queremos. E por isso, Jesus nos dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela introdução, pelas palavras enriquecedoras. A gente passa agora a palavra à companheira Jurema para a prece final. Antes de fazer a prece final, nós queremos agradecer muito o nosso companheiro, que sempre nos emociona muito. E nós queremos também dirigir a palavra aos trabalhadores das casas espíritas que compõem o 4º Conselho Regional Espírita. Porque quando nós fizemos a convocação, mais de 40 trabalhadores se colocaram à disposição para realizar esse trabalho bonito que nós vimos aqui durante esses 3 dias. Trabalhadores de todas as casas, na recepção, na lanchonete, na livraria, o coral Nero Abranches aqui, cantando cada vez mais bonito, como disse o Romo. Então nós estamos felizes, emocionados, agradecidos, porque ninguém realiza nada sozinho. E nós não temos ideia da dimensão de tudo que aconteceu a nível espiritual nesses 3 dias.